Olá, seja bem-vindo à Boa Teologia. Eu me chamo Pedro Emanuel e hoje eu quero conversar com você sobre a teologia calvinista. Eu não tenho nenhuma intenção de te discipular ou te doutrinar o calvinismo. Eu quero aqui contribuir para o teu crescimento teológico e cristão. Nós temos um vídeo sobre a teologia arminiana, explicando o que foi a teologia arminiana, os seus pontos mais importantes e um pouco da história de Jacó Armínio. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa com João Calvino. Então fica aqui comigo que esse vídeo, eu vou te dizer, esse vídeo tá bom. O passado tava bom, mas eu tô achando que esse aqui tá ganhando. Fica aí comigo. João Calvino nasce na França em 1509. Órfão de mãe, o pai coloca ele para morar com um aristocrata francês, muito importante. E Calvino, ele inicia uma carreira na teologia, começa a estudar teologia, mas por influência do pai dele, ele se muda para a França para estudar direito. Ele conclui a faculdade de direito e após concluir a faculdade de direito, ele toma a decisão de voltar para Paris e terminar os seus estudos em teologia. Torna um cara muito bom nessa área. Começa, com 20 e poucos anos, ele começa a colaborar com o reitor da universidade. Contudo, ele começa a ser extremamente influenciado por Martim Lutero. Isso mesmo. Após fazer um discurso que tinha bastante da teologia luterana, João Calvino é taxado como herege. E aí, nos anos 1532 a 1536, ele se converte, de uma vez por todas ao protestantismo, a fé reformada que estava surgindo. Em 1537, com apenas 27 anos de idade, ele escreve a sua para mim, pelo menos, a sua principal obra teológica, que é a instituição da religião cristã. É muito importante a gente entender que, diferente de Armínio, João Calvino ele teve uma influência muito grande no movimento, não vou dizer movimento, mas na fé reformada e até em nós mesmos, quem se considera carismático, quem se considera pentecostal, não deixa de ter sido influenciado por João Calvino. Eu digo que ele passa a pensar a reforma porque ele foi o principal responsável pela fundamentação teológica da fé reformada. Os remonstrantes, que foi os defensores da teologia arminiana, apresentou lá os 5 pontos da teologia arminiana no documento, um documento chamado de remonstrância. E os contra-remonstrantes, que eram teólogos calvinistas, se opuseram a essa visão teológica que estava sendo solicitada que fosse tida como a principal visão teológica da Igreja Reformada da Holanda. Isso aconteceu em um negócio chamado Sínodo de Dort, que foi como se fosse um concílio, e realmente foi assinado, confirmado que aquela visão arminiana eles consideravam errada, e os teólogos calvinistas, os contra-remonstrantes, eles elaboraram, baseado na teologia calvinista, que já era predominante ali na igreja da Europa, na igreja reformada da Europa. Até então não tinha muitas igrejas como nós temos hoje, igrejas pentecostal, carismáticas e tudo mais. E eles vão lá e apresentam os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos do calvinismo, eles basicamente sintetizam a teologia calvinista para melhor entendimento, e são 5 pontos porque eles se opõem aos 5 pontos da teologia arminiana, tá certo? Esses 5 pontos são depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos. Para a gente entender bem essa visão calvinista, a gente tem que começar como esses 5 pontos se fundamentam. É muito importante a gente entender que esses 5 pontos eles se relacionam entre si. É como se eles estivessem todos ligados um no outro. E eles se fundamentam e se condicionam. O primeiro ponto que a gente tem que entender da teologia calvinista é a depravação total. Calvino ele vai fundamentar e defender que o homem foi ofendido, foi marcado, atingido tão profundamente pelo pecado, que isso impede ele de buscar a Deus. Isso impede o homem de se aproximar de Deus. O pecado, esse pecado é tão forte em nossas vidas que nos impede de simplesmente dizer sim para Deus. Calvino e Armínio, eles partem do pressuposto de que nós
nascemos no pecado. O pecado, ele não é uma coisa que se faz, mas é uma condição que muitas vezes é piorada dependendo do que a gente faz. Armínio vai dizer que esse pecado não é tão sério que impeça o homem de ser tocado por Deus e ter a escolha de dizer sim. Já Calvino vai dizer que esse pecado é tão sério, tão pesado, acabou e destruiu a gente de uma forma tão grande que não tem como a gente buscar o Senhor. A gente pode ver isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, por exemplo. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí ele vai continuar falando sobre a condição, Paulo vai continuar falando sobre a condição pecaminosa que o homem está. Na tradução da Almeida, corrigida fiel, vai dizer assim, não há ninguém que busque a Deus. Aí o que é que Calvino entende? Como nós estamos totalmente depravados, nós estamos totalmente perdidos, não podemos escolher a Deus, aí ele apresenta a eleição incondicional. Certo? O que é que a eleição incondicional vai dizer? Baseando-se no que está lá em Efésios capítulo 1, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, entendendo que nós estamos completamente perdidos, não tem como nós encontrarmos o Senhor, vem a eleição incondicional, ou seja, que Deus, em sua infinita soberania, antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos salvos. Pedro, de onde é que ele vai tirar isso daí? Bem, lá em Efésios capítulo 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então, Calvino ele está aqui simplesmente expondo uma verdade bíblica, que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pedro, tu está defendendo o calvinismo? Não, vamos lá. Jacó Armínio também defende a eleição. Não tem como você não defender a eleição. Nós fomos eleitos no Senhor antes da fundação do mundo. A questão é que Armínio vai dizer que essa eleição ela é condicional. Qual é a condição que Armínio fala para nós sermos eleitos? É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas esse não é o ponto principal. Porque realmente nós só vamos ser eleitos se crermos. Mas a condição que ele diz é que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo porque ele tinha presciência de que nós iríamos escolher. Então, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo porque Deus sabia que nós iríamos crer e aceitar nele. Já Calvino vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então nós somos predestinados ao Senhor Jesus, a crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. João Calvino não vai negar confissão de fé, a condição de crer para poder ser salvo. Não, João Calvino não vai negar isso. Agora, João Calvino vai dizer que nós cremos porque nós somos predestinados. É isso que João Calvino vai dizer, e essa é a diferença entre Armínio e Calvino nesse ponto. E é aqui as divergências vão começar, porque você já está vendo que Armínio está colocando ali o livre-arbítrio para fundamentar a eleição e trazendo a presciência para justificar isso. Já Calvino ele vai trazer a predestinação para fundamentar a eleição e justifica isso com a soberania de Deus, que sua infinita soberania, Deus fez isso. Como eu disse para vocês, esses pontos eles conseguem ficar extremamente ligados e fundamentados. Então, como João Calvino vai lá, como Calvino vai dizer que o calvinismo vai afirmar que a eleição é incondicional, não tem o que a gente faça, não tem uma condição para ser eleito, é por conta dessa predestinação, ou seja, Deus, antes ele predeterminou que isso iria acontecer, ele vai trazer o outro ponto, que é a graça irresistível. Pedro, o que é a graça irresistível? É muito importante a gente ter atenção nesse ponto da graça irresistível, porque aqui, pessoal, mora muitas vezes fantasias e mitos, muitas vezes sustentados até mesmo por pessoas que se dizem calvinistas. E aí isso traz uma confusão na mente de um bocado de gente, todo mundo fica perturbado e acha que Deus predestinou todo mundo para o inferno e eu não vou mais buscar Deus, não vou mais para a igreja, porque se eu sou predestinado, Deus vai me alcançar. E tem muita gente aí que ainda crê no livre-arbítrio que diz, não, quando é para salvar, Deus salva. Gente, não é bem isso que João Calvino está dizendo. O que é que ele vai dizer? Vamos lá, a gente entendeu que a gente está perdido, que a gente não pode escolher Deus. E que o Senhor já nos predestinou para crermos nele. Então, o que é que ele vai apresentar? O que é que faz sentido? A graça irresistível. O que é a graça irresistível? A graça irresistível, o calvinismo vai nos permitir entender que o Espírito Santo de Deus convence um homem de uma forma tão intensa, o toque do Senhor é tão poderoso que ele se torna irresistível. Não é que a gente é uma marionete, que Deus diz, salva aquele, a pessoa, tô salvo. Legal aí pela atuação, né? Não é isso. Mas é que o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencendo. Você escuta uma pregação, você é tocado. Você escuta um louvor, você é tocado, e ele vai, os teus olhos se abrem de uma forma tão real,
tão clara a respeito da salvação que você não consegue resistir a isso. E aí você escolhe crer, você crê em Cristo Jesus. Então, é como se não tivesse o que você pudesse fazer, você iria crer em Cristo Jesus, porque aquilo ficou tão claro, tão certo, tão convicto que você não consegue dizer não para aquilo. Você diz, não, eu vou crer nisso aqui. É como você estar com sede e uma pessoa te apresentar um copo d'água. Ninguém vai recusar um copo d'água estando à beira da morte de tanta sede. Esse é mais ou menos o entendimento da graça irresistível para aqueles que são eleitos, e é mais ou menos isso que Calvino vai apresentar. Para vocês entenderem bem, a gente pode ler, está lá em João, capítulo 6, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Então Jesus ele vai dizer assim, ninguém vem ao Pai, ninguém vai vir a mim se o Pai não me enviar, e se essa pessoa vir, ele terá a vida eterna. Então o que é que está dizendo? Que ninguém pode ir a Jesus sem que tenha sido enviado pelo Pai, e Deus e o Senhor Jesus Cristo vai agir em favor dessa pessoa que o Pai enviou. Como eu disse para vocês, é tudo interligado. João Calvino ele vai fundamentar a expiação limitada, que no meu ponto de vista, esse é um dos principais problemas da teologia calvinista. Por quê, Pedro? Vamos lá. Basicamente, a expiação limitada vai dizer que Jesus morreu apenas por quem seria salvo. Ai, Pedro, que absurdo. Mas vamos lá. Entenda o raciocínio calvinista. Se Jesus predestinou, através da eleição incondicional, se Jesus chamou através da graça irresistível, ele apresenta uma redenção eficaz, que é a morte de Cristo Jesus para os eleitos. Pedro, qual é o grande problema aqui? Porque quando nós lemos a Bíblia, aqui eu vou colocar um ponto de vista meu, na Bíblia é muito claro que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. E essa interpretação de que Cristo morreu somente para os eleitos, ela se torna condicionada e dependente dos outros argumentos calvinistas, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que os outros estão errados, só estou dizendo que ela se torna dependente, e faz com que a gente precise muitas vezes fazer uma manobra exegética. Então, assim como a perseverança dos santos se torna uma pedra no sapato, digamos assim, para a teologia arminiana. Por quê? Porque Armínio ele precisa dizer que tem que ser mais estudado a questão da perseverança dos santos, que é não perder a salvação. Porque se ele diz que a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher a Deus, fica meio subentendido que a pessoa tem um livre-arbítrio de não escolher Deus, no sentido de assim, eu não quero mais seguir esse Deus. Então, ele fica meio, não vou dizer perdido, mas fica aquela incógnita ali. Já para o calvinismo, eu vejo que assim, que da mesma forma que a expiação limitada, ela fica aquela coisa, poxa, Jesus só morreu pelos eleitos, é aquela ideia de que o Senhor morreu por todos, porque Deus entregou seu Filho e tal, para todo aquele que nele crê, esse evangelho é acessível a todos, tem toda uma interpretação feita, tudo isso, um estudo, mas parece que para algumas pessoas, essa é a parte mais difícil de ser aceita assim para o calvinismo. Tanto é que vai surgir algumas pessoas que são calvinistas de 4 pontos. Eles aceitam todos os 4 pontos, menos esse. Então, a expiação limitada vai argumentar exatamente isso, que o Senhor Jesus morreu somente pelos eleitos. E aí, diante disso, a gente vai para o último ponto, que é exatamente a perseverança dos santos. E o que é que a perseverança dos santos vai dizer? A perseverança dos santos vai dizer, e esse é um ponto também que tanto Armínio como Calvino concordavam, a perseverança dos santos vai dizer basicamente é que a pessoa não perde a salvação. Tanto Jacó Armínio como João Calvino concordavam com esse ponto. João Calvino ele vai ficar tranquilo demais para poder dizer, cara, olha, se Deus te predestinou, se Deus te elegeu, se Deus te chamou numa graça irresistível, se ele morreu somente por causa de você, dos eleitos, se Deus morreu somente por causa dos eleitos, obviamente você não vai perder essa salvação. Você não teve trabalho nenhum até agora, então agora que está salvo você não vai ter mesmo. Já Armínio, como ele apresenta essa questão da responsabilidade humana de forma tão
intensa, ele vai ter que dizer, olha, a pessoa não perde a salvação, pode ficar tranquila, mas a gente tem que estudar um pouco sobre isso. Então, isso aí ficou um pouco aberto. Algumas pessoas que são arminianas, eles vão claramente dizer que sim, perde a salvação. Outros vão dizer, não, você pode recusar. Outros vão dizer, não perde. Então, assim, os dois concordam com isso, e esse é o último ponto da teologia calvinista. O que a gente conclui com tudo isso? A gente tem que ter em mente que a soberania a respeito da salvação e de qualquer outro assunto é bíblica. Calvino, ele vai falar da predestinação, mas é muito importante a gente desfazer alguns mitos, até para não ter confusão na mente, que é exatamente o fato de que, por exemplo, Calvino ele não está dizendo que você está predestinado em tudo na vida. Por exemplo, eu estou predestinado a ter tal mulher, estou predestinado a tal emprego, eu estou predestinado a fazer tal coisa, aí a pessoa passa a vida toda descobrindo qual é o destino dela. Predestinação para de ser propriamente a predestinação para a salvação e passa a ser uma ideia mais de destino. Deus deu um destino. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu nasci para fazer? Não é bem isso. Ele está falando da questão da eleição, da soberania de Deus para nos escolher, para nos salvar, para nos eleger nele. Você é livre para fazer o que quiser da sua vida, para ser o que quiser. E esse conceito também vai estar no arminianismo. Você é livre para escolher o que fazer, mas quando ele vai falar da questão do livre-arbítrio, ele está se referindo realmente à questão da salvação. E é muito importante a gente ter alguns pontos em mente. Por exemplo, Pedro, cara, se você dizer, Pedro, eu concordo com isso aí que Calvino está falando. Digamos que E é muito importante a gente ter algumas coisas em mente. Por exemplo, Pedro, o calvinismo diz que Deus predestinou pessoas para o inferno. Muitos calvinistas vão dizer que sim. E eu acho assim, isso um absurdo, essa afirmação. Por quê? Pelo menos pelo que eu estudei da teologia calvinista, pelo que eu vi, ele, por mais que toda se você partir por uma vertente filosófica, vai fazer sentido você afirmar isso, Calvino ele não vai se preocupar em dizer isso, ou talvez ele não quis se dedicar a esse tipo de argumentação. Porque realmente é uma coisa muito séria. E uma coisa que nem calvinismo, nem arminianismo, nem ninguém pode fugir da Bíblia é da responsabilidade humana. Se você ler Romanos capítulo 1, por exemplo, você vai ver Paulo expondo e explicando que o homem vai estar debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque ele recusou ao Senhor. Ele preferiu continuar nos seus pecados, e mesmo até na ideia de Deus que o homem tinha, o homem recusa ao Senhor e quer viver naquele pecado, por isso Deus os entregou aos seus pecados para que eles pudessem cair perante o juízo do Senhor. Então, assim, de quem é a responsabilidade de ter pecado? É do homem. Deus não levou o homem a pecar, Deus não predestinou o homem a pecar. Eu, Pedro, acredito que Deus não predestina ninguém para o inferno. Então, se nós somos predestinados, ou se é livre-arbítrio ou não, não importa qual seja essa situação, o ponto é que o homem que não entrega a sua vida a Jesus, essa pessoa é responsabilidade dela, porque foi ela quem pecou. Por mais que seja Deus quem condena, a responsabilidade da culpa é do homem. Sempre a responsabilidade da culpa do pecado é do homem. Pedro, eu creio que a pessoa é predestinada a ser tocada por Jesus, o Senhor alcançar ela. Ok, mas você não pode fundamentar nem argumentar que o Deus que te escolheu para salvar foi o Deus que escolheu alguém para ir para o inferno. Por que Deus não escolheu aquela pessoa para salvar? Só o tempo dirá. Mas uma coisa que nós não podemos mudar na Bíblia é a responsabilidade humana. Então, se você está vendo esse vídeo, sabe de uma coisa? Você é responsável pelas suas ações. E se o Senhor te tocou, se o Senhor falou ao teu coração algum dia sobre a morte e vida redentora dele para te alcançar, para te ressuscitar e para te transformar, não resista ao Senhor. Ou se renda o mais rápido possível, porque em algum momento você não vai mais conseguir resistir. Só não perca tempo de se jogar aos pés do Senhor, que Deus abençoe a tua vida.